sobre a sua destra, sobre o seu cuidado. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Pai, é uma maravilha, Senhor, poder estar na Tua casa nas primeiras horas do Teu santo dia, o sábado, onde recebemos bênçãos, ó Deus, singulares, oriundas deste dia especial, porque temos absoluta certeza que o Senhor se manifesta com poder e muita glória neste lugar. Amém. Maravilhoso Deus, nós estamos reunidos aqui com os nossos familiares, o maior patrimônio, o maior legado que temos nesta terra é levantarmos o estandarte de Cristo Jesus dentro da nossa casa. São famílias, Senhor Deus, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a dificuldade que cada um aqui atravessa. O Senhor sabe que o casamento tem sido, ó Deus, um dos principais pontos de ataque do nosso adversário, e ele tenta ruir as famílias da Tua igreja, as famílias do Teu povo, porque temos a certeza que o casamento é a coisa que mais se assemelha à Trindade aqui nesta terra. É no casamento que vemos o perdão, é no casamento que observamos ali o amor, é no casamento que vemos ali a comunhão, o relacionamento. E estas são características, ó Deus, que enaltecem a Trindade Santa que rege todo o universo. Nós sabemos que o inimigo, Pai, ele potencializa suas forças para ruir e desestabilizar a nossa família. Mas nós louvamos o Teu nome, porque em Cristo Jesus alcançamos graça, poder para vencermos as armadilhas do inimigo e obtermos a vitória por meio do sangue de Jesus. É o Teu sangue, Pai, que necessitamos em nosso lar. É o Teu poder que precisamos diariamente buscar da fonte para alimentarmos, blindarmos o nosso casamento, consagrarmos os nossos filhos, o nosso cônjuge na Tua presença, para que assim, ó Deus, famílias fortificadas, famílias sólidas em Cristo Jesus, possam estar de pé no glorioso dia de Cristo, abrindo os braços e dizendo: este é o Deus a quem tanto guardamos. Nós não podemos deixar aqui, ó Deus, de Te pedir que neste momento o Senhor envie o Consolador, para que trabalhe no coração de famílias enlutadas de nosso distrito. Duas famílias de nosso distrito, o irmão Lúcio de Vila Califórnia, perdeu o seu irmão neste dia, e eles precisam neste momento que o Santo Espírito os abrace, dê a eles o aconchego, o conforto. Pedimos também pela Patrícia, uma das líderes ali da Igreja de Vila Industrial, a sua mãe, que durante algum tempo tem lutado com problemas de saúde, descansou, Senhor Deus, e nós queremos que neste momento o Senhor os abrace, dê a eles o bálsamo e o refrigério do céu. Conforte o coração dessas famílias, mas acenda a nossa chama para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. Usa-nos e capacita-nos para o Teu serviço, é o que nós Te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Boa noite. O clima de frio não está condizente com o feriado, mas boa noite de vocês parece que tem tudo a ver com este friozinho. Eu sei que já está com clima de término de feriado, porque ontem, uma quinta-feira, onde o sol estava aí brilhando, hoje o tempo já ficou mais friozinho, mas eu quero dizer a vocês as palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amigos, eu louvo a Deus por sua presença aqui. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo te tirou ali, talvez do aconchego do sofá, daquela tela bonita, aquele cobertorzinho quentinho, e te trouxe para a casa do Senhor para ser aquecido com o poder dele. Nós vamos começar hoje, e por sinal, o pastor Coelho ficou admirado com a propaganda. Ele falou para mim. Eu acho que é igreja, que da igreja, eu sei que da igreja. Falou do lacinho rosa. Mas é porque é de família, pastor. Eu sei que o senhor é um homem romântico, a Célia fala que você é um homem romântico, né? Tem que ajudar, né? E eu louvo a Deus porque o pastor Coelho, que é um paizão para nós, vou dizer bem assim, o pastor Coelho é um amigo, uma pessoa que pode falar, irmã, a senhora já está testemunhando um milagre lá com ele. Olha lá, pastor Coelho. Aí, que bênção do Senhor, amém. E a
a senhora veio a caráter, né, irmão? Pela blusa. A blusa é a caráter, dá uma olhada. A blusa é a caráter da propaganda. E o pastor Coelho, eu combinei no ano passado, né, pastor? Eu havia conversado contigo. E calhou bem na semana do feriado. Mas eu tenho certeza que você, que não foi viajar, que está por aqui, que não trabalhou, que conseguiu estar aqui, até aqueles que trabalharam, estarão aqui recebendo o poder de Deus. Eu não sei se nós teremos uma mensagem musical, não me falaram a respeito da mensagem musical, mas pastor, eu quero pedir por favor, a gentileza aqui, o senhor é muito querido aqui nesse lugar, não só pelo pastor dessa igreja aqui, mas por esse povo todo aí. Obrigado pela amizade. Amanhã o pastor Coelho vai estar conosco aqui, na parte da manhã falando para as famílias, para os filhos, para os solteiros. À tarde teremos a Santa Ceia às 4:30 da tarde. E no domingo, fechando aqui com chave de ouro, mais pastor Coelho trazendo a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus te use. A minha casa é a tua casa. Que Deus te Boa noite, abençoe. irmãos, e um feliz sábado para vocês. Estou feliz por estar aqui com vocês. É sempre bom estar no meio de amigos, né? A gente é muito bem recebido, isso é muito bom. E todas as vezes que eu vi aqui, eu fui muito bem recebido, muito bem aceito. Deus abençoe muito vocês. Irmã, que responsabilidade o Senhor me deu, hein? Veio por causa do convite. Misericórdia, que Deus possa, né, abençoar a sua vida. Toda honra ao nome do nosso Deus. Não é? Mas uma coisa, estou feliz aí nesse convite. Pelo menos nessa época eu tinha cabelo maior, né? Caindo. Essa foto deve ter uns 11 anos atrás. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Final de semana da família, irmãos. Falar de família, não é? Estamos vivendo um grande conflito entre o bem e o mal. E uma dos alvos preferidos de Satanás é bater na família, destruir a família, desmantelar a família. Ele não consegue atingir a Deus diretamente, então ele tenta atrapalhar a nossa vida e com isso ele atinge a Deus indiretamente. Vivemos no meio de um conflito entre o bem e o mal, uma guerra contra esse inimigo terrível, mas o nosso Deus é muito superior. Nosso Deus, tudo bem, meu irmão? O nosso Deus é muito maior. Eu e vocês, nós e o nosso Deus, nós constituímos a maioria absoluta. Se você levar para o lado pessoal, você e Jesus constituem a maioria absoluta. Não é? Então, temos lutas, temos dificuldades, mas nós temos um Deus que se importa conosco. Não é? Um Deus que não tira as costas para nós. Um dos motivos que o diabo tenta destruir a família, porque foi Deus que instituiu a família. A família saiu do coração de Deus. Vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que Deus instituiu, o diabo pode destruir? Quer ver? Por exemplo, o sábado. Não foi Deus que instituiu o sábado? O diabo então criou um outro dia para causar confusão na mente das pessoas, para que as pessoas não adorem a Deus de uma forma correta, no dia correto. Quem instituiu os dízimos e as ofertas? Não foi Deus? O diabo criou uma doutrina terrível chamada doutrina da prosperidade. Não tem nada a ver com os dízimos e ofertas. A doutrina da prosperidade é uma doutrina diabólica, nem a Bíblia tem essa doutrina. Né? Porque a doutrina da prosperidade prega o seguinte: quanto mais você dá, mais você recebe. Então você não adora Deus com os seus dízimos, as suas ofertas, você faz um negócio com Ele, uma barganha, uma troca. Se eu te dou isso, você me dá isso aqui. Essa doutrina não tem nada a ver. Né? Então, tudo aquilo que Deus instituiu, o diabo procura destruir. E a família, Deus instituiu a família. E hoje o que o diabo tem feito com a família? Né? E o tema é muito amplo, irmãos, para nós falarmos no final de semana, né? E eu escolhi então hoje falar de filhos. Abra sua Bíblia agora, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 7. Pastor Carlos, você pode ler para nós, por favor, meu amigo? Com essa voz aí de FM que Deus te deu. Essa fica de pé, estufa o peito e lê com força. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 7. Ouve, Israel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás
Moisés estava para se despedir do seu povo. Seu ministério estava chegando ao fim. Estava chegando ao final de um ministério difícil, mas vitorioso. Estava chegando o momento da despedida daquele grande líder, o momento da separação do seu povo. E ele conhecia aquele povo, era a sua família. E então, preocupado com a sua família, o seu povo, ele proferiu os seus últimos conselhos antes de morrer. Convoca o povo, chama o povo e dá os seus últimos conselhos. E ele então diz: ouve, Israel. Ele queria que aquelas pessoas ouvissem o que ele iria dizer naquele momento, porque era algo importante para a vida deles, para o dia a dia deles. Ele diz: ouve, Israel, amas o teu Deus de todo o coração. Isso é o primeiro de tudo na nossa vida, irmãos. Primeiro, na nossa família, amar a Deus acima de todas as coisas, colocar a Deus como o melhor, o maior, em tudo em nossa vida, em nossa família, em tudo que nós fizermos, desde as coisas mais complexas que nós tomamos as decisões em família, às coisas mais simples. Deus precisa estar presente. Amas o teu Deus de todo o teu coração. E depois ele diz: guarda meus conselhos em teu coração. Ele disse: tem que estar no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se não estiver no coração, não corre nas veias. Se não estiver no coração, não convence. Se não estiver no coração, não converte, não muda, não transforma. Tem que estar no coração a palavra de Deus. E ele diz lá no verso 7: tu as inculcarás a teus filhos. Pode ler o verso 7? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tu as inculcarás aos teus filhos. O que é inculcar? Colocar dentro da cuca, né? Uma forma simples de entender isso, né? Inculcar é sugestionar, é inspirar, é aconselhar, é incutir, é infundir ânimo, é sugerir. Então ele diz aí: inculca a palavra de Deus, coloca a palavra de Deus na mente dos seus filhos, ensine para eles, mostre para eles o caminho que eles devem andar. Mas inculcar o quê? Abre aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Pode ler, pastor Carlos? 22, 6. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito obrigado. Aprendemos então da palavra de Deus, das Escrituras, que nós pais devemos ensinar as nossas crianças buscando da palavra de Deus, buscando as Escrituras. Mas em que caminho eles devem andar? Se nós entendermos que os primeiros 7 anos constituem um período fundamental para as orientações, para a formação do caráter daquela criança, para a orientação religiosa, para o fundamento da própria personalidade, a pergunta é, a questão é: o que deve ser ensinado para os nossos filhos nesse período da vida? Eu estou vendo aqui alguns, né? Está ali, coisa mais linda, né? Não, você não, cara, o bebê. Esse meu amigo de sorte, né? Não passou nada com ele, mais com a esposa, graças a Deus, né? Deus é muito bom com a gente. A única coisa é careca, mas vai nascer cabelo aí. O que deve ser ensinado aos nossos filhos, irmãos? Sabe, amigos, eu sou grato, muito grato a Deus pelos meus filhos que eles são hoje. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo aqui, mesmo nascido num lar adventista, cresci num lar adventista, mas eu dei muita oportunidade aos meus filhos.
não estarei nem na igreja. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Foquei mais no trabalho, deixei meus filhos muito sozinhos. Muito sozinhos. Me lembro uma vez que a Ellen, pequenininha, não sei quantos anos ela tinha, mas ela era pequena. Sabe, da idade dessas menininhas aqui, um pouco maior. Eu cheguei no dia do trabalho. A gente começou o trabalho no ministério, né? E ela me chamou e disse: pai, tem uma coisa para falar com o senhor. Eu disse: pois não, o que você está querendo falar, minha filha? Ela disse assim, olhando bem nos meus olhos, sem gaguejar, sem titubear. Ela disse o seguinte: pai, eu quero ter 2 pais. 2 pais? Por quê, filho? Um para trabalhar e o outro para ficar comigo. O que essa menina estava me dizendo, irmãos? Foi um parque muito grande, né, que eu senti nela. E que eu esqueci, continuei no mesmo ritmo. Então, se esses meus filhos estão na igreja hoje, fiéis a Deus, irmãos, louvado seja o nome de Deus, porque eu contribuí muito para que isso não acontecesse. E na sua vida? Quantas vezes eu chegava em casa, o Renan, eu tinha comprado para ele, sabe aqueles jogo de botão? De futebol de botão? Né? Acho que deve ter isso hoje ainda, né? Deve ter, né? Tem ainda, né? E isso é antigo, imagina. Eu era menino, tinha isso, esse negócio é um brinquedo que não acaba, né? E o Renan já está com 25 anos, né? Então eu me lembro muito bem quantas vezes eu cheguei em casa, o Renan estava sentado ali no sofá, porque sabia que era o horário para ele chegar do trabalho, olhando para a porta, porque ele sentava no sofá, direto para a porta. Na mesinha do centro, lá na sala, estava lá montado o campinho, os 2 times, tudo montadinho, tudo certinho, a bolinha no centro do campo, e ele sentado esperando que eu jogasse com ele. E eu vou dizer a vocês, irmãos, pouquíssimas vezes, quase nenhuma eu joguei com ele. Cansado demais, não tinha tempo para os meninos. Então, se essas crianças estão na igreja hoje, irmãos, louva a Deus, toda honra ao nome de Deus, porque eu contribuí muito para isso. E com certeza, se eu tivesse que começar de novo, ia começar diferente. Mas estou vendo aqui algumas crianças pequenas aqui, né, alguns pais novos, crianças novas. Precisamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Mesmo na igreja, a gente não ouve a palavra de Deus, não ouve os conselhos de Deus. E a gente acha que outras coisas é mais importante e a família vai ficando de lado. O que deve ser ensinado a estes filhos nesse período? Vejamos alguns princípios extraídos da palavra de Deus para nós ensinarmos aos nossos filhos. Princípios que nos ajudam como pais no grande desafio de instruir os filhos, integrar a vida deles noções que formam a base, poderíamos dizer, da superestrutura da fé. O quê? Vamos ver algumas coisas. Primeira coisa, não tem outra. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Primeira coisa que precisamos, irmãos, ensinar para os nossos filhos, tirados aqui da palavra de Deus, é ensinar aos nossos filhos a amar a Deus, a se apaixonar por Jesus Cristo. Estão os nossos filhos aprendendo a amar a Deus de forma suprema? Estão aprendendo a confiar neste Deus e dirigindo-se a este Deus quando ficam amedrontados pelas lutas, pelas dificuldades, quando ficam ansiosos, sentem-se sozinhos? Os nossos filhos têm buscado a Deus em primeiro lugar? Estão nossos filhos aprendendo a apreciar, a memorizar a palavra de Deus, a orar? Sabe, irmãos, a gente como pastor tem visto por aí, a juventude de hoje, eu não sei o que está acontecendo, eles não conhecem a Bíblia como antigamente, especialmente quando você pede. Então, por exemplo, a gente está pregando e de repente tem uma passagem da Bíblia lá nos profetas menores, Miqueias, Ageu,
E a gente fala, nem é por maldade não, mas a gente fica dando uma olhada assim, você vê a dificuldade. Não sabe onde está mais na Bíblia esse texto, ou esse livro, onde fica. Nossos filhos nós temos ensinado os nossos filhos a decorar textos bíblicos. Eles têm uma mente muito, é muito boa para aprender. Pega rápido as coisas, decorando passagens bíblicas. Sabe, irmãos, alguns de nós, nossos irmãos, da nossa família adventista, alguns de nós nem a assinatura da lição das crianças nós compramos. E eu já ouvi muitos pais dizendo, não tenho dinheiro para isso, mas irmãos, não tem dinheiro para isso. Querem ver um exemplo? No final de semana aí com os irmãos da igreja, com os amigos da igreja, uma pizza, você compra uma pizza, é o valor da assinatura da revista, da lição da escola sabatina. Uma pizza que a gente grava, dá risada, converida. Não estou falando que não deve fazer, comprar pizza, estar ali com os irmãos da igreja, não estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou dizendo que, sabe, irmãos, aí as nossas crianças não conhecem as histórias da Bíblia. Estão aprendendo a confiar neste Deus, mas confiar como neste Deus? Se não tem relacionamento, intimidade, se não conhece este Deus. O que ensinar aos nossos filhos? Segundo, amar o próximo. Amarás ao teu próximo. Estão as nossas crianças aprendendo a se identificar com os outros, sendo solidários com aqueles que sofrem? Sabe, irmãos, nós que somos pais já notamos isso, né? Você já viu quando o seu bebezinho, sua criancinha está ali na escolinha, que você deu um presentinho para ela, e ela está lá brincando com aquele brinquedinho, de repente vem uma outra criancinha gatinhando em direção àquele presente dela, aquele brinquedinho dela, e tenta pegar. Ela nem está conseguindo falar ainda papai, mamãe, mas ela pega o brinquedinho com as duas mãos e fala o quê? É meu. Nós não ensinamos isso para os nossos filhos, irmãos, é a nossa natureza. Isso, infelizmente, o pecado, transformou a nossa natureza. Mas nós precisamos, sabe, irmãos, combater essas coisas. Estão os nossos filhos sendo solidários com aqueles que sofrem. Amar o próximo. Não podemos esquecer que o nosso exemplo, ele é fundamental nessas coisas, irmãos. E aqueles que têm os filhos maiores, ou quem sabe até aí, nessa idade mesmo, vocês vão lembrar. Quantas vezes você, na sua casa, de repente escuta, parece que o seu sapato está andando sozinho. Pof, 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 pof. Aí quando você vê, está lá sua filha calçando a sua sandália, o seu sapato, não é isso? Eu me lembro disso quando os meus filhos eram pequenos, o Renan, meu sapato 42, quase cabia a perninha dele toda na letra, não conseguia nem arrastando aquilo ali. O que ele está querendo dizer com aquilo ali, Que ele cegou meu pai. Que ele cegou meu pai. É isso. Então, o nosso exemplo, sabe, irmãos, nas coisas mais simples, facilita muito a vida deles, especialmente em ajudar o próximo. O que mais que precisamos ensinar, inculcar, colocar na mente dos nossos filhos? Terceiro ponto. Ensine-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Estão eles aprendendo a obedecer aos pais, a vocês? Em preparo para a futura obediência a Deus? Se eles não obedecem a vocês, acham que vão obedecer a Deus? São gratos a Deus e aos pais? O que mais que precisamos ensinar aos nossos filhos? Voltando um pouquinho aqui nesse ponto, ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, aprendendo a obedecer a vocês, pais, E eu imagino que vocês já devem ter visto, quantas vezes a gente está no supermercado, ou até no shopping, e aí você vê uma criança rodando ali no chão, gritando, eu quero isso aqui, eu quero. E o pai diz, não faça uma coisa dessa, você vai me envergonhar. Sabe, irmãos,
Hoje é até perigoso você falar alguma coisa, você vai preso, imagina. Acho que está precisando de umas varadinhas, nada, não vamos jogar. Se não obedecer, dá amor, sabe, irmãos, no momento certo. Quando você corrige seu filho, você está dando amor a ele. Você não está matando seu filho, você não está quebrando seu filho, né? Você está ensinando, está mostrando, está educando a obedecer. Mas sabe, as coisas mudaram muito, né, irmãos? Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e orientação. Senhor, como é que eu faço sozinho? E as orientações, este aqui é o nosso manual, sabe, irmãos? Manual de instruções, a palavra de Deus. O que mais nós precisamos inculcar, colocar na mente dos nossos filhos, tirando a palavra de Deus? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Estão eles aprendendo a ser verdadeiros, a não mentir, não importa a circunstância, a serem honestos em qualquer circunstância. Estão eles aprendendo, claro, de modo compatível com a idade, o significado de temer a Deus e guardar o sábado? Estão eles aprendendo, por exemplo, sobre a insignificância do materialismo? Isso é nada. Estão eles aprendendo que tudo pertence a Deus, inclusive eles? Estão sendo ensinados sobre o significado da importância da família? O que mais precisamos ensinar aos nossos filhos, tirando da palavra de Deus? Mas o fruto do Espírito é disciplina própria. Estão nossos filhos sendo instruídos a conter os impulsos, a cumprir responsabilidades desde pequeno, compatível com as suas idades, a serem controlados no uso do dinheiro, devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence? Tem ensinado seus filhos a serem fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertinhas? Tem ensinado para eles o que é isto? Tem ensinado para eles que quando ele devolve o dízimo, ele não está comprando a Deus, ele está adorando? Porque isto é o que diz a teologia do dizimar. Quando você devolve o dízimo, você está adorando o seu Criador. E quando ele dá a ofertinha dele, ele está adorando o Salvador. Essa é a teologia do dizimar e do ofertar, tão diferente da teologia da prosperidade pregada por ele. Estão nossos filhos sendo ensinados a adorar a Deus? Já pararam para pensar, irmãos, que a pergunta mais importante nesta guerra, neste conflito entre o bem e o mal que nós estamos inseridos nele aí, é: quem você adora? Essa é a pergunta. Dependendo da resposta, você vai ser salvo ou não. Quem você adora? Estão sendo nossos filhos sendo ensinados a devolver a Deus aquilo que lhe pertence? Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, irmãos. Precisamos ensinar para os nossos filhos que tudo é de Deus. O carro da família é de Deus, a casa da família é de Deus, a roupinha que ele usa é de Deus, os lápis que eles estão colorindo, tudo pertence a Deus. Que eles pertencem a Deus, não uma vez, mas duas vezes, que nós pertencemos a Deus duas vezes. Tudo é de Deus. Acha que Deus estaria interessado na ofertinha do seu filho? O que é dinheiro para Deus, né, irmãos? O que é dinheiro para Deus? O que é dólar para Deus, irmãos queridos? Eu nem sei quanto que está o dólar, está o quê? 3,5? Mais ou menos isso, né? 3,40. Né? Então, mas tem um dinheiro aí maior, que o dólar está valendo mais. O euro está mais, né? Então, o que é euro para Deus, então, irmãos? Irmãos, o que é Libra? Eu acho que a Libra está valendo mais do que o euro, não é? O que é Libra para Deus? É nada, irmão. O que é dinheiro para Deus? Eu acho que Deus está interessado no dinheiro do seu filho.
Mas Deus está interessado no seu dinheiro, na sua carteira. Sua carteira é dele, seu dinheiro é dele. Tudo é dele. O que Deus está interessado? É no seu coração, no coração do seu filho, é na adoração. Por isso que a teologia do dizimar diz que quando você devolve o dízimo, você está adorando o seu Criador. Quando a criança devolve o dízimo, ele está adorando o Criador, o Deus dele, o dono do coraçãozinho dele, da vida dele. Nós não temos ensinado isso com eles, irmãos. Precisamos ensinar. Quando ele dá a ofertinha dele ali, irmãos, aquilo ali não é algo, não é dinheiro, é adoração. Quando ele coloca a ofertinha dele ali, ele está adorando o Salvador. Precisamos ensinar aos nossos filhos essas coisas. O que colocar na mente dos nossos filhos? O que colocar dentro da mente deles, irmãos? Mais uma coisinha aqui. Aquele que se humilha será exaltado. Seus filhos estão aprendendo a imensa diferença entre a autoestima e o orgulho. Já viu que é muito difícil você lidar com pessoas com o narizinho empinado assim? Já viu como é? Você já viu que tem umas criancinhas que já são assim? Imagina quando crescer aquela criatura de Deus. Deus me livre, né? Imagina. Olha, irmãos, autoestima é uma coisa. Precisamos, irmãos, né? Levantar a autoestima dos nossos filhos. Irmãos, a gente tem contribuído para destruir a autoestima deles. Todas as vezes que o seu filho erra, você diz: você não presta, você não sabe nada, você não fala nada, você não sabe de nada, menino, deixa de ser burro. Nós estamos empurrando os filhos para baixo. Nossa, irmãos, misericórdia, às vezes a gente fala isso. Não é possível, você não aprende, cabeça dura é essa? Você é burro demais. Olha seu irmão aprendeu fácil, olha lá seu primo, olha lá não sei quem. E aí nós fazemos uma nossa, o garoto vai inculcando aqui: eu sou burro, eu não sou nada. E aí fica um Zé Goiaba da vida, da maldade, porque acha que não consegue fazer nada de bom, irmão. Ele se colocou na maldade. Isso está certo. Nós precisamos, irmãos, levantar a autoestima dos nossos filhos, buscando na palavra de Deus as orientações, para que ele entenda bem a diferença de autoestima e de orgulho. Não sei, eu estou orgulhosa, achando que é o bom, né? Eu sou melhor. Não é assim. Autoestima é uma coisa, orgulho é outra. Temos ensinado isso, irmãos, buscando as orientações da palavra de Deus, irmãos, ensinando para eles a verdadeira humildade. A lição da Escola Sabatina essa semana está falando sobre isso, irmãos. Que a verdadeira humildade é atribuir a Deus qualquer vantagem que julgamos ter, qualquer vantagem que Ele julga ter. Por exemplo, na aparência, eu sou mais bonito que ele, sou mais bonito daqui. Irmãos, tudo é de Deus. Temos ensinado aos nossos filhos a verdadeira humildade. Na inteligência, a mais inteligente da classe, precisamos ajudar, sabe, irmãos? Direcionar, para que não se orgulhe disso. Que ele seja inteligente, mas seja uma pessoa humilde. Os recursos que ele tem, que a família tem. Aqui, irmãos, se pode incluir a questão: estão as crianças aprendendo a se curvar em reverência diante do Deus do universo, dono de todas as coisas, doador de tudo. Tudo que temos pertence a Deus. Se você, a aparência pertence a Deus, se você tem o dinheiro, pertence a Deus. Tudo é de Deus. Todos os dons, todos os talentos que nós temos é de Deus. Tudo é de Deus. Nós temos que saber disso, irmãos. Claro, irmãos, que cada um desses princípios mereceria um livro, não é? Mas cabe a você, como pai, como mãe, buscar o conselho divino, orientação na palavra de Deus, orar mais e se preparar para essa missão. E eu aprendi uma coisa depois de velho, e que meus filhos já estavam grandes. Eu acho que eu já falei isso em outros sermões, mas eu vou repetir, porque eu acho isso, eu tenho praticado isso. E isso tem tido um resultado tão positivo que eu quero compartilhar com vocês, né? Estou conversando aí, você vai ser pregadora, viu? Você vai ser pregadora, vai ser cantora, cantora, estou cantando a música especial. Então, sabe, irmãos, sabe o que eu fiz alguns anos atrás? Já tem alguns anos atrás, aqui uns 4, 5 anos atrás, eu era pastor lá na Cachoeirinha.
Eu acho que eu li isso em algum lugar e falei assim, eu vou praticar. A minha filha Ellen estava dormindo, eu cheguei lá na cama, devagarinho para não acordar, pus a mão na cabeça dela. O pai não é um sacerdote da família? Sacerdote da família. Pus a mão ali. E assim, sem saber a reação dela, né? Ela estava uma moça. Né? E pedi a Deus, orei a Deus, Senhor. Eu não sei o que ela fez durante esse dia, mas eu peço que tu perdoe os pecados dela, perdoe suas faltas. Muito obrigado pela proteção, obrigado por estar aqui dormindo, pela vida, pela saúde. Orei, sabe, irmãos? Entreguei ela nas mãos de Deus. Tirei a mão, saí na ponta dos pés do quarto, fechei a porta. E ela não acordou, não falou nada. No outro dia, ou na outra noite, eu esqueci, porque eu estava começando a fazer isso, não estava ainda habituado. E na terceira noite ela disse, pai, o senhor não foi lá orar comigo. Quer dizer, na primeira noite a Nadia estava acordada. Sabe, irmãos, isso mudou, sabe? Tem mudado o jeito dos filhos, sabe? A maneira de exagero. Faça isso. Pode seu filho estar grande. Chega ali, né? Se na sua casa só você é adventista, então a responsabilidade é sua, irmão. Chega lá, põe a mão na cabecinha e diz, Senhor, olha, coloca meus filhos em tuas mãos, minha filhinha aqui em tuas mãos, o meu filhinho em tuas mãos, vem abençoar, uma oração para o seu coração, mas tem que ser oração pequena, né? Você não vai ficar a mão na cabeça da criança dela a noite toda, né? Você vai ali, Senhor, como que é seu nome? Senhor, entrega a Lorena em tuas mãos, abençoa a Lorena, Senhor Deus, muito obrigado, ela é tão linda, louvado seja o teu nome, cuida dela. O que tiver no seu coração, você vai falando, oração curta e rápida, entrega nas mãos de Deus, você vai ver o resultado na vida dos seus filhos, para melhor, façam isso, irmãos. Olha, você tem direito de fazer isso, você é um sacerdote da família, tem direito, e enquanto eles estiverem na sua casa, segue as regras da sua casa, e se você busca as orientações das regras da sua casa, a palavra de Deus, está tudo certo. Então, irmãos, como pai, como mãe, né? Como pais e mães, nós precisamos buscar o conselho de Deus, orar mais, pedir, Senhor, me dê sabedoria para cuidar da minha família. Moisés passa o cargo para o seu sucessor, Josué. Josué, ao assumir o cargo, dá uma ordem. Josué 4:3. Pode ler, pastor, por favor? Josué 4:3. Ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, depositando-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Alguns disseram, para que carregar pedra? Já atravessamos o rio, tomamos posse da terra, vamos ter que carregar pedra, carregar peso. Mas a resposta, para que carregar peso ou carregar pedra, vem logo abaixo. Versículo 6, pastor. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passado ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ele estava preocupado com quem ao dar a ordem para carregar as pedras? Com os filhos, com a geração que viria, que ia assumir a liderança, para que eles não esquecessem do Deus verdadeiro. Será que os pais, as mães, os avós
contariam as histórias para aquelas crianças do Deus verdadeiro, o Deus que deu a eles aquela terra? Será que eles contariam das batalhas, das tomadas da cidade, dos milagres, do mar vermelho, da saída do Egito, da água da rocha, do maná, da travessia do rio Jordão? Será que colocaram em prática os conselhos de Moisés e de Josué? O tempo passou e Josué morreu. Juízes, por favor, pastor, capítulo 2, versículo 8. Juízes, capítulo 2, versículo 8. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Obrigado. Me parece que com o tempo, irmãos, aquele montão de pedras desaparece com os anos. E junto vai desaparecendo também o relacionamento, a amizade, a intimidade com Deus. Porque vejam o que diz o verso 10. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração. E a outra geração após ele se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Estão vendo, irmãos? Pararam de contar as histórias. Pararam de falar do Deus verdadeiro. Pararam de inculcar, de colocar na mente das crianças. Veio uma geração que não conhecia o Deus verdadeiro. Resultado, apostasia geral, irmãos. Não conhecia Deus, o povo estava preocupado agora com ovelhas, com mel, com colheita conservada, com os bens materiais, colheita do trigo. Não tinha tempo mais para as crianças, não tinha tempo para contar histórias do poder de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus. Eles tinham outras prioridades, irmãos. Para que carregar pedras? Para que fazer culto com os filhos? Para que estudar a lição da escola sabatina? Para que trazer as crianças nos cultos da igreja? Para que orar? Para que ler os livros do Espírito de Profecia? Para que lição para a criança? Para que carregar pedras? Sabe, irmãos, infelizmente o inimigo está repetindo a mesma história hoje também. As crianças e adolescentes estão vindo por aí, não estão conhecendo mais do verdadeiro Deus. Conhecem mais dos desenhos animados, dos filmes e outras coisas da televisão, do que das histórias da palavra de Deus. E nós não podemos permitir que o inimigo lhes conte essas histórias, irmãos queridos. O inimigo tem colocado milhares de armadilhas perante os nossos filhos. Quando em anos passados tiveram os nossos filhos que presenciar tantas cenas de sexo na televisão, em horários, irmãos, em qualquer horário? Quanto, irmãos, os nossos filhos tiveram que presenciar cenas de vícios, de literatura barata expostas aí nas bancas de revistas, de músicas sem nenhum valor, do que agora? Em que ocasião no passado foram rebaixadas as normas morais e exaltado o vício sobre a virtude como agora, irmãos? Quando no passado testemunharam os nossos jovens do espetáculo lamentável de tantos lares desfeitos por toda parte? Quando, irmãos? Nunca como agora. Precisamos contar para os nossos filhos sobre Jesus. Precisamos, irmãos, fortalecê-los em Jesus. Jesus é a rocha, irmãos, é a pedra angular. A fortaleza espiritual da igreja está em proporção direta com a quantidade de lares que tem se firmado a rocha, a base na rocha que é Cristo Jesus. A fortaleza espiritual da igreja está em proporção direta com a qualidade espiritual dos lares das igrejas. E já estou terminando, irmãos. Em um acampamento de jovens, acampamento da igreja adventista, um rapaz pediu para falar com o pastor depois do sermão daquela noite. Soluçando, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu sei tudo que o Senhor pegou e tem pregado aqui nessas nossas reuniões, eu sei que são verdade. Mas pastor, se o Senhor soubesse a espécie de lar em que eu vivo, saberia como é muito difícil ser cristão lá dentro.
Irmãos, o que estão vendo seus filhos em suas casas? Houve palavras bondosas? Houve palavras duras, ásperas? Contendas, acusações, críticas do sermão, da mensagem que cantou, do que entregou? Prevalece o espírito de crítica na hora das refeições? O que tem seus filhos presenciado dentro do aconchego do seu lar? Muito mais importante do que a ordem e o programa de uma família, irmãos, é o espírito que reina entre os membros daquela família. Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 63, diz assim: Deus pretende que as famílias na terra sejam o símbolo da família do céu. Isto só é possível, irmãos queridos, em Jesus. E muitos de nós estamos fracassando em manter o altar da família, porque simplesmente não estamos bem com Deus. Irmãos, o que eu e vocês precisamos fazer é fixar os nossos olhos em Jesus, segurar no braço poderoso de Jesus Cristo e clamar pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos. O que nós precisamos, irmãos, é nos aproximar mais deste Deus, tirar tempo como família para falar com Deus, para orar. Faça culto com seus filhos, culto, irmãos, culto. Os cultos em família, eles têm que ser curtos, irmãos. Não é que esse culto assim, espichado, grande, sabe, enjoado, chato, ninguém aguenta. Por isso que espanta todo mundo, né? A gente quer fazer o culto com as crianças, quer ler o Salmo 119 todo dia, quer cantar os 200 hinos, irmãos. Quem aguenta isso? Ninguém aguenta isso. Cultos, irmãos, sabe, atrativos, curtinhos. Oração, um hino. Leia ali um texto bíblico. Faça um culto com sua família. Tira tempo para o Senhor, porque só Deus pode nos tirar da confusão deste mundo, do medo deste mundo, do vazio deste mundo. Sabe, irmãos, podemos hoje desfrutar das belezas da vitória prometida por Jesus aqui em sua palavra. Podemos hoje permitir que Ele tome posse da nossa família, irmãos, e que o Espírito Santo santifique sua família, a minha família, de modo que a nossa vida, irmãos, que a vida de cada membro da nossa família seja uma coleção de vitórias para a honra e glória do nosso Deus. Amém. A nossa esperança é que em Cristo há salvação para cada membro da família. A sombra da cruz de Cristo, nenhuma família perderá a salvação, irmãos, se estivermos ali, aos pés da cruz de Cristo. Amém. Que Deus esteja conosco, irmãos. Que Deus esteja com cada um de vocês, no lar de vocês. Temos lutas, temos dificuldade, todos nós temos, irmãos. Pensa que eu, como pastor, estou aqui falando, não tem problema. Temos lutas, irmãos. Todos nós temos lutas e dificuldades. Mas nós temos um Deus que se importa conosco, não é? Não estamos sozinhos, irmãos. Não estamos sozinhos, irmãos. Irmãos, para cada anjo mau, tem 2 anjos bons. Olha. E sem contar com a ajuda de Jesus, só contando com os anjos. Não foi um texto que veio aqui, isso é matemática. Não foi um texto que foi expulso e veio para cá. Não, tem essa parte. Então, para cada anjo ruim, tem 2 bons. Veio um texto para cá, isso é matemática, irmãos. Sem contar com a ajuda de Jesus. Porque só Jesus, irmãos, só Ele é suficiente para nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês, irmãos queridos. Vamos orar. Vamos orar. Eu acho que as famílias já estão próximas. Tem jeito de vocês estarem juntos aí, a família junto? Se tiver alguém lá separado que fica junto por aqui, as famílias juntas. Vamos aproveitar esse momento gostoso aqui. Está sozinho? Vamos ficar nós 2 aqui então. Vamos orar, irmãos. Estão vindo ali. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque tudo que nós precisamos de orientação, tudo que nós precisamos, Senhor Deus,
de argumentos, de ferramentas, nós encontramos em Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Obrigado por ser um Deus que está sempre disposto a nos ajudar. O Senhor conhece a família de cada um de nós. Neste momento nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Toma posse da nossa família. Habite nos lares aqui representados. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Fortaleça a nossa fé, a nossa confiança. E por favor, Senhor Deus, nos dê sabedoria para educar os nossos filhos em Teus princípios e em Teus caminhos. Amém. Por Jesus.